A ninfoplastia dói? O que é normal sentir após essa cirurgia? Alguns sintomas são esperados, mas outros sinais de alerta exigem atenção. Hoje eu vou te explicar como é a recuperação da ninfoplastia e quando você deve se preocupar. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Camila Bonacordi, médica ginecologista aqui em São Paulo, capital. Para agendar uma consulta online ou presencial, é só ler o QR Code aqui ao lado ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Esse é o quarto vídeo da nossa série completa sobre a ninfoplastia, e hoje irei explicar todos os detalhes sobre a recuperação dessa cirurgia. A recuperação da ninfoplastia dói? Essa, sem dúvida, é a principal dúvida que eu recebo no consultório. Na maioria dos casos, a dor é leve a moderada e costuma ser bem controlada com o uso de analgésicos. O desconforto geralmente é maior nos primeiros 3 a 5 dias e vai diminuindo de intensidade gradualmente. E além do desconforto, o que é normal sentir no pós-operatório? Antes de eu te contar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com as suas amigas. Mas então, é esperado que a mulher sinta um inchaço na região íntima. Isso acontece porque houve uma manipulação nessa área, com o corte, a coagulação dos vasinhos, a sutura, o que faz com que o tecido fique um pouco mais inchado no início. Além disso, é muito comum um aumento da sensibilidade local. Como ela é uma área recém-operada, é esperado que toda a vulva fique mais sensível nesses primeiros dias. Também é comum sentir uma ardência nos pontos, principalmente ao tomar banho ou ao usar roupas mais justas. Pequenos sangramentos também podem acontecer até que os pontos estejam 100% cicatrizados. Inclusive, eu costumo orientar o uso de protetor diário nos primeiros dias para evitar sujar a calcinha. E se você já fez a ninfoplastia, aproveita e me conta aqui nos comentários como foi a sua recuperação. Vale reforçar, meninas, que tudo isso faz parte do processo de cicatrização e tende a melhorar gradualmente ao longo da primeira semana. Compressas frias, o repouso relativo e o uso das medicações prescritas auxiliam bastante nessa evolução. Certo, Camila? E depois da primeira semana? É aí que vem a boa notícia. Depois da primeira semana, a recuperação costuma ser muito tranquila. A grande maioria das mulheres já consegue retomar as suas atividades do dia a dia, porque boa parte da cicatrização da pele já ocorreu e o inchaço diminuiu muito, o que melhora muito o conforto. E em quanto tempo eu posso ter uma vida normal? Antes de eu responder os detalhes, meninas, eu gosto de reforçar que essas orientações são uma média, certo? Cada paciente tem seu próprio tempo de recuperação, por isso siga sempre as orientações e recomendações da sua médica. Mas de uma forma geral, o retorno ao trabalho administrativo costuma ocorrer entre 3 a 7 dias da cirurgia, desde que não haja esforço físico. Normalmente, a paciente retorna ao consultório para uma avaliação de pós-operatório entre 10 e 20 dias da cirurgia. E estando tudo bem com a cicatrização dos pontos, a liberação para atividade física ocorre entre 15 a 30 dias. Eu costumo orientar que a paciente retorne primeiro o treino de braço, para depois retornar às atividades com atrito na área íntima, como caminhadas, corridas e bicicleta. As relações sexuais devem ser evitadas por 30 a 45 dias. Isso porque o ato sexual gera muito atrito na região dos pontos, e respeitar esse tempo de cicatrização é fundamental para que esses pontos não abram e para que não haja infecção. Aliás, o resultado final da ninfoplastia é avaliado entre 3 a 4 meses da cirurgia, quando aqueles pontos mais internos já estão 100% cicatrizados. Certo, Camila, e quando devo me preocupar com a recuperação? Preste bastante atenção nesses sinais, pois caso eles ocorram, você precisa procurar a sua ginecologista. Os principais sinais são dor intensa na região íntima, febre, secreção com um odor fétido, abertura dos pontos e sangramento excessivo. Mas Camila, isso é comum de acontecer? Essa cirurgia complica muito? Na verdade, não. O risco de complicação nessa cirurgia é muito baixo, mas infelizmente ele existe. Por isso o acompanhamento é essencial. E quais são as complicações mais comuns? A complicação mais comum é a deiscência, que nada mais é do que a abertura precoce dos pontos. Como essa é uma região de muito atrito e com uma pele mais delicada, isso pode acontecer. Na maioria das vezes, essa abertura cicatriza sozinha com o passar dos dias, mas o repouso e o acompanhamento médico são fundamentais para a prescrição
de cremes cicatrizantes e até mesmo avaliar a necessidade do uso de antibiótico. Falando nisso, outra complicação possível é a infecção, que manifesta-se com a presença de uma pele mais avermelhada, inchada, dolorida, com uma temperatura mais quente e com a saída de uma secreção amarelada, tipo pus. Nesses casos, o tratamento é feito com o uso de antibióticos por 5 a 7 dias. A formação de um hematoma maior também pode acontecer. É normal e esperado que a vulva fique roxa nos primeiros dias da cirurgia, mas se ela começar a ficar muito inchada e muito dolorida, você precisa avisar sua ginecologista. Alguns hematomas, quando muito volumosos, esses hematomas precisam ser drenados. Por isso, é tão importante que você siga todos os cuidados de pós-operatório. E é exatamente isso que eu irei te explicar no próximo vídeo. Um beijo!